Bom, gente, boa noite a todos que estão aqui presentes, aos amigos que estão aí do outro lado assistindo a palestra, né, pela internet, no link aqui do Lar Espírita Luiz Gonzaga. Hoje a gente vai estar dando continuidade, fechando, né, o tema sobre suicídio. Na verdade, o tema era um pouquinho diferente, era só experiências na rota do suicídio, e eu resolvi colocar experiências de uma médica, sou médica espírita, nas rotas do suicídio. E não só isso, mas acho que assim, nós vamos bater um papo hoje a respeito sobre isso, de uma forma um pouquinho diferente do que foi abordado esse período todo, mas principalmente lembrando que apesar de estarmos, né, assim, em todo o período do ano, termos sempre algumas datas que são marcantes, né, durante o mês, como Setembro Amarelo, que foi denominado amarelo por conta de uma história de um menino que tinha um carro que era amarelo, e esse menino, para a família, ele era super legal, super feliz, né? Cuidava das suas coisas, cuidava do carro, mas a família só via o externo, não percebia o que estava acontecendo na realidade. E um dia ele acabou cometendo suicídio, e a família é americana e começou a divulgar a respeito, né, do que tinha acontecido, e começou a divulgar através da cor que era o carro que ele mais gostava, que era de uma cor amarela. Então ficou o Setembro Amarelo, porque foi justamente nesse período, e a gente às vezes denomina as cores, denomina os meses para poder facilitar a didática de estar falando para vocês, né? Seja aqui, seja dentro dos postos de saúde, seja em qualquer outro lugar. Mas a gente precisa lembrar que suicídio é um tema importantíssimo e que não é só no mês de setembro que a gente fala dele, tá? A gente fala de suicídio o ano inteiro. Setembro a gente massifica mais, mas a gente precisa, como todos os outros temas, estar falando isso ao longo do ano e repetindo para que isso fique marcado, né, na mente de todos, para que a gente possa estar assim, evitando, né, ou estar mais alerta com relação a essa situação e a essa problemática. Então, está lá escrito experiências de uma médica espírita nas rotas de suicídio, Cristina, meu nome, como eu já falei, e a gente vai começar com um texto, e esse texto eu não sei a origem dele, quer dizer, o autor do texto, mas esse texto está rolando aí na internet, e eu achei bastante interessante para a gente começar a falar sobre o nosso tema de hoje, porque, na verdade, conforme a gente for lendo, vamos ver que tudo isso que está dizendo aí é o que a gente tem visto hoje em dia, né? E que tem sido causa e motivo para tantas aflições, né? Dos jovens, dos adultos, né? Das pessoas que convivem com quem está passando por algum tipo de problema. E o texto diz assim: bem-vindo ao século XXI, onde ser corno é moda, depressão é brincadeira, amor é brega. Amizade é só para os momentos bons. Usar droga e beber é bonito. Pessoas virgens são consideradas atrasadas. Ninguém se preocupa com ninguém. Julgam sem saber. Matam por motivos bobos. Fazem bullying. Fazer bullying é normal. Estupro, culpa da vítima. Assediar é o mesmo que elogiar. Brincar com os sentimentos dos outros é normal. Maltratar seres inocentes, banal. Se expor na internet é comum. Namorar sem sentir nada, super normal. Mandar nudes é uma prova de amor.
ser honesto é raridade. E no final o autor do texto diz que isso é uma coisa lamentável. E se a gente parar para pensar, realmente é bastante lamentável, né? Principalmente porque nada do que está aqui são coisas depreciativas, no sentido de que ninguém está reclamando de que brincar com o outro, numa brincadeira saudável, como a gente brincava antigamente, botava apelido, fazia alguma coisa, na nossa época, né, de infância. Ninguém nunca ficou traumatizado por conta disso, ninguém nunca levou isso tão a sério, porque as coisas não tinham a seriedade e a maldade que hoje as pessoas lidam com relação a isso, né? E na internet a gente vê de tudo, né? A gente vê o externo, vê o que todo mundo bota, o que todo mundo quer colocar, mas às vezes a gente tem que parar para pensar se aquilo que realmente está sendo exposto, né, pela pessoa que está colocando, se aquilo é real, né? Será que a gente já parou para pensar se tudo que está sendo dito aqui, né, se tudo que a gente vê, né, nas redes sociais, será que está normal? Será que as pessoas estão bem realmente? Ou será que eu estou publicando alguma coisa para poder ficar igual a todo mundo, né? E aí eu tenho que passar uma cara de que eu estou bem, eu tenho que passar uma cara que eu não estou acontecendo nada comigo, que não tem problema, né? Quem tem problema? Será que os meus problemas importam? Será que a pessoa que está me assistindo do outro lado de lá, será que ela se importa comigo? Será que ela está, assim, vendo as minhas postagens e está vendo que tem alguma coisa errada, né? Se ela me conhece mesmo, vê que tem algum fundinho ali que tem alguma coisa errada, será que está precisando, né? A pessoa não está precisando de ajuda? E a gente tem que parar para pensar, porque às vezes a única situação, né, que a gente vê, né, que a pessoa está precisando de ajuda, principalmente hoje em dia, é às vezes através de alguma postagem, é através de alguma fala, de alguma situação. O mês inteiro todo mundo falou aqui, né, da condição da gente ficar se importando com o outro, procurando o outro, né, a pessoa que sumiu, desapareceu, está um tempo com coisa, e aí a gente não faz mais isso, né? Ou assim, não vamos generalizar, mas a grande maioria não está nem aí, não está preocupado, a não ser com o seu próprio umbigo. E aí esse texto é para chocar mesmo e para a gente refletir a respeito do que está acontecendo, né? Será que a gente está se deixando levar por tudo isso? Será que realmente o amor, né, que é tudo aquilo que a gente fala, é tudo aquilo que Jesus deixou para a gente, né? O amor para com nós mesmos, o amor para com o próximo, será que ele realmente é brega? A gente precisa pensar. Será que namorar sem sentir nada é super normal? Ser honesto tem que ser uma coisa de raridade? A gente precisa, né, rever os nossos conceitos. E aí, junto com esse texto, tinha essa imagem, né, bem chocante, assim, de uma ampulheta, onde está todo mundo lá, né, o tempo está passando, e o tempo passa, gente. Se cada um de nós não abrir os olhos, né, porque está à nossa frente e à nossa volta, o tempo passa, né? E de que forma esse tempo vai passar, né? Desse jeito que está ali, é desse jeito que a gente quer, né? Agarrado, amontoado, todo mundo nesse caldo, né? E aí, no final das contas, a morte chega, né? Como chegou ali para aqueles que estão naquela imagem. E o que ficou? Né? Então, eu trouxe esse texto e essa imagem para que a gente possa sair hoje daqui refletindo como que a gente está lidando com tudo isso. E aí,
quando eu falo isso, né, a gente trouxe, pensando no texto, que foi o que eu pensei no dia que eu li, a gente fica imaginando o que é a cabeça de uma pessoa que nesse momento está passando por todos esses conflitos, né, do que ele pensa, do que ele é, do que ele está vivenciando, né, do que a sociedade às vezes está cobrando dele, né, de posicionamentos, em torno de várias situações, do que ele às vezes tem que fingir ser o que ele não é, né, para poder estar dentro de um grupo de amigos ou estar enturmado em alguma outra situação. E muitas das vezes a gente, no nosso atendimento, né, de posto de saúde ou mesmo de consultório, a gente percebe que as pessoas ficam, no fundo, elas têm ido procurar a gente, não porque ela está realmente com uma doença ou algum problema físico, mas normalmente ela usa o problema físico para poder chegar até você e ser acolhido, né? Tentar contar aquela coisinha que está lá dentro e que talvez ela não tenha tido coragem para contar para ninguém, mas naquele dia ela precisava ser atendida para poder contar ou tentar não disfarçar tanto para que aquela outra pessoa perceba que existe alguma coisa errada, né? E isso a gente está falando do atendimento dentro da parte, né, da especialidade médica, mas isso pode ser o atendimento em qualquer lugar, né? Pode ser na casa espírita, pode ser às vezes nós mesmos com um amigo, que de repente a gente percebe que ele está precisando ser acolhido naquele momento. E às vezes basta só uma palavra, tá tudo bem, um olhar, olho no olho, né, para a gente poder definir, né, ou então dar o gancho para ver se a pessoa solta o que está acontecendo. E aí eu vou lembrar de ontem, eu estava atendendo uma criança de 10 anos, que a história era porque ele tem ficado passando mal, e aí ele não tem comido direito. Não tem comido direito, não está dormindo direito, isso começou tem umas semanas, e, bom, a história não era muito rica em relação às queixas, né? E assim, se você olhasse para a criança, você via que era uma criança aparentemente saudável, né? Tava coradinha, né? Nada que fosse uma criança que tivesse com algum problema, né, tão grave assim. Bom, examinei a criança, nada, né, de perceptível fisicamente. E quando eu comecei a conversar com a mãe a respeito do que a gente ia fazer, das orientações, o que mais podia ser que estivesse acontecendo, que ela tivesse esquecido de contar, a criança começou a chorar. E ela chorou copiosamente ao longo do período. Eu parei de falar e deixei com que ela chorasse, arrumei um copo d'água, trouxe até a sala, dei a ele, né? Ele acalmou, e aí consegui que não a mãe, mas que ele falasse o que estava afligindo ele. E na verdade ele estava preocupado, porque a irmã dele vai passar por uma cirurgia. É a única irmã que ele tem, é a única irmã que ele ama de paixão, porque assim, é mais velha que ele é mais novo, né? E então ele estava agoniado, porque ele tem escutado na casa falar sobre a cirurgia, mas ele não sabe como é que isso vai acontecer. Nós estamos em época de pandemia, época que não se pode ter aglomerações. Ele é uma criança, ele não vai poder ir ao hospital no dia que ela for operada, né? O local onde vai ser a cirurgia é longe de Miguel Pereira. Então, olha quantas coisas isso está passando numa cabeça de uma criança de 10 anos, né? E que faz com que as situações fiquem, né, tumultuadas. E quando a gente conversou a respeito do que ia acontecer, de como que ia ser a cirurgia, de como que seria tão rápido a situação, ele foi indo tranquilizando, e a gente conseguiu perceber que, na verdade, nada mais eram os sintomas do que a aflição que ele estava de perder a irmã. E aí a gente precisa estar pensando nisso, né? Tá vendo as coisas com mais olhares diferentes, porque eu estou dando um exemplo de uma criança, né? E aí alguém vai me falar assim, mas
Caramba, criança também pensa em suicídio mais do que vocês pensam, tá? Tem muita criança que acaba se passando por algum acidente doméstico, alguma situação que a gente taxa isso como acidente doméstico, como às vezes beber uma água sanitária e outras coisas mais, e quando a gente para conversar com essa criança, a intenção dela era se matar sim. Ela não tomou água sanitária ou alguma outra coisa porque foi acidente. Ela não estava aguentando conviver com aquelas situações todas. E isso é uma coisa muito séria, tá? Nós estamos falando de uma criança, mas a gente pode se reportar isso a qualquer um de nós, que em algum momento, como está dizendo aqui, né, nessa imagem, né, botaram a foto do Morgan Freeman, que é um ator americano, né, que ele diz lá, aprenda a dizer o que te incomoda, quando está te incomodando. Isso é uma coisa, gente, que assim, é hiper, super importante. Lógico que a gente tem formas e formas de falar o que está me incomodando, né? Eu posso contar uma coisa que está me incomodando, né? Fazendo estardalhaço, né? Gritando com o outro, fazendo de outras formas, mas eu também posso contar para o outro, né? Para uma pessoa amiga, de repente, que eu estou passando por um problema nesse momento, que aquilo está me incomodando muito. E será que esse problema, de repente, se eu dividir com alguém que está aqui do meu lado, talvez não possa ser resolvido? Ou de repente a pessoa pode me ajudar, às vezes é um problema que eu não estou vendo a solução. Não estou vendo o túnel ali na frente com a solução de saída. Mas às vezes a coisa está tão ali, né, piscando na nossa frente, que de repente a Thelma, né, que está aqui do lado, pode falar assim, não, Cristina, sai por ali. Você já pensou em fazer assim, ou procurar ajuda tal? Existem tantas saídas por aí, e a primeira é sinalizar para a outra pessoa que tem algo errado comigo, que tem algo errado acontecendo. Se ninguém está prestando atenção, então eu preciso falar, né? Então assim, fica a dica, né? Se tem algo que te incomoda, conta para o outro. Conta o que está te incomodando, tá? A gente só não pode esquecer o que ele está dizendo ali. Não contar só quando a gente não aguenta mais. Porque às vezes o fato da gente estar num pedaço, que a gente está entalado de tal forma que a gente não aguenta mais, a gente acaba cometendo as loucuras ou as situações de pensar realmente em descambar para um suicídio ou uma coisa, né, tentar tomar um comprimido para tentar ver se acontece, ou eu de dormir, de me matar ou algo parecido. A gente precisa pensar que contar logo no início, logo quando eu não estou conseguindo, né, digerir bem aquilo tudo que eu estou sentindo, né, fica muito mais fácil, né? 2 cabeças, 3 cabeças vão pensar melhor do que só eu que estou naquele desespero, né? E aí fala lá, só assim você ou nós vamos poder dizer tudo isso com as melhores palavras, não com as piores ofensas, né? Deixar pro final, às vezes pode ser que saiam coisas que a gente não queria dizer, né? Ou queria até dizer, mas não para ofender tanto ao outro, que às vezes só está ali do lado tentando te ajudar, né? Eu vou direto à pessoa e procuro conversar civilizadamente. Exatamente, é o ideal. Porque não é eu chegar perto de outra pessoa e dizer que fulano fez isso, fez aquilo, não. Eu vou direto à pessoa para a pessoa saber o que eu está fazendo. Sim, sim. O ideal é isso, né? Na verdade, se a gente fosse pensar, né, nas condições, né, do dia a dia, a melhor coisa é chegar para a pessoa que está, se for um motivo for uma pessoa, porque às vezes o motivo não é a pessoa, né, que está ali ao nosso lado, ou que ela tenha feito alguma coisa que nos desagradou, mas às vezes são vários motivos, né?
Às vezes eu é que não estou bem e começo a achar que é o outro, que é o mundo que está à minha volta, mas às vezes sou eu. Eu que não estou conseguindo olhar, eu que não estou conseguindo observar o que está à minha volta. Será que a minha lente tá boa? Né? Eu costumo brincar que é fácil, né, a gente falar alguma coisa e tudo, mas eu não estou no lugar do outro para saber o que o outro está sentindo. Será que ele realmente não está passando por outras situações ou está tendo uma outra visão de tudo isso que está à volta dele? E aí a gente vai entrar numa frase do padre Fábio de Mello. Eu não sei se vocês sabem da história dele, né? Mas ele há pouco tempo entrou num quadro depressivo muito grave, né? E chegou a pensar em suicídio. Ele já deu várias entrevistas, né, a respeito dessa situação. E ele obteve ajuda quando ele resolveu não aguentar mais, né? Quando ele já estava quase numa condição bastante ruim. E não é cardeal, o bispo, né, que é ligado aonde, né, ele fica, estendeu a mão a ele e falou para ele: olha, dá um tempo, sai à frente de tudo. Ah, mas eu quero sair da igreja. Não vai sair da igreja. Você simplesmente se afaste do trabalho. Vai se cuidar, né? Vai fazer tudo que você precisa. Quando você estiver bem, você retorna. E ele fala nessa entrevista, foi até com o André Trigueiro, deve ter nas redes sociais, porque o André Trigueiro publicou isso no Instagram, né? Vale a pena quem quiser escutar, é bastante interessante. E ele fala que, na verdade, ele queria era acabar com aquela dor que ele sentia, né? E ele disse exatamente assim na entrevista: dor de ninguém pode ser medida por uma régua. Eu acho que isso é uma verdade. Se a gente for ver lá no Tratado de Medicina, diz pra gente que a dor pode ser de vários tipos. A dor pode ser forte, pode ser fraca, pode ser pontada, pode ser fisgada, pode ser em aperto. Vamos descrever a dor de várias formas. Mas a intensidade da dor vai depender de cada um. Eu posso ter o mesmo problema que qualquer um de vocês aqui, mas a forma com que eu vivencio esse problema, de que eu sinto esse problema, é só minha. Eu tenho o mesmo problema que vocês, mas eu sinto mais, você pode sentir menos, ou você pode ter mais intensidade e eu ter menos. E nem por isso eu posso julgar você por ser mais do que eu. Então, como diz ali, a dor de ninguém pode ser medida por uma régua. Dor é dor. E a dor do outro, a gente não pode medir. E a gente precisa lembrar que nós estamos sempre em transição. E a transição gera angústia. Todos os momentos que ou o nosso país, ou o nosso planeta, ou nós mesmos passamos por algum momento de transição, isso gera uma crise e isso gera uma angústia. Quem já não passou por isso? Mudança de trabalho, mudança de casa, mudança de relacionamento. Não é verdade? Todo mundo já passou por algum tipo de situação. Então, a transição vai gerar angústia sim. A forma que eu vou estar olhando para ela é que é diferente. Então, o padre Fábio de Mello diz o seguinte, que toda dor é dor e ela pode ser cruel quando ela vai se ajuntando com outras dores. Né? Então, vamos lembrar lá atrás que a gente falou. É importante a gente estar comentando tudo que a gente sente. Porque se eu não falo, eu vou juntando.
Vou virando um acumulador de situações. Acumulo um troço daqui, acumulo um troço dali. Aí o Gil vai lá, passa ali por mim, não olhou pra minha cara hoje, não falou comigo. Aí eu vou ficar chateada com ele. De repente ele não falou comigo porque ele nem me viu. Passou correndo. Com certeza absoluta eu não vi. Pois é, mas fico chateada e começo a criar angústias de situações que eu próprio criei. Na grande maioria são situações que nós próprios criamos para nós mesmos. Então ela pode ser cruel sim, quando ela vai se ajuntando com as outras dores que a gente tem. E ele fala, eu grifei ali para poder ficar bem firme. O que nos adoece não é uma dor. O que nos adoece é uma dor que desperta as outras que estão acordadas. Tá tudo acordado dentro da gente. Tá tudo ali assim, gritando. E aí começa a gritar e eu começo a ter os sintomas físicos. É dor de cabeça, é o enjoo, aí eu começo a tremelicar, a mexer, a piscar, aí eu não durmo, perco o sono, eu tenho dor no estômago, estou com problema na coluna, sei lá, pode ser tanta coisa. Pode ser até aquilo que eu não consigo explicar, mas posso deixar transparecer. Né? Então, a gente precisa estar atento. Né? Voltar a ter a capacidade de olhar o outro nos olhos, de reconhecer que aquele meu amigo, ou aquela pessoa que pode nem ser tão minha amiga, mas que eu vejo sempre, toda sexta-feira, aqui na palestra, ela não está bem. Será que não vale a pena dar um bisuzinho, chegar no cantinho e conversar com ela? Perguntar se de repente está tudo bem aí, está precisando de uma ajuda, né? Se ela disser que não, tudo bem, mas a gente continua monitorando ela, né? E quem, gente, já passou por isso, sabe que o quanto é importante de ter alguém que possa chegar perto de você e falar assim, caraca, você quer uma ajuda? Está precisando conversar? Garanto que quem já passou por isso sabe o quanto desabafar e ter alguém que possa estar ali te dando suporte, de te ajudar a suportar esse momento difícil, fica muito mais fácil. Não é verdade? E aí, a gente trouxe da Gênesis, da Allan Kardec, capítulo 28, Os Tempos São Chegados, os itens 15 e 16. Eu tomei a liberdade de não colocar ali, vou ler para vocês, porque é um pedacinho um pouquinho trecho grande, as letras iam ficar muito pequenininhas, ou iam ficar muitos slides, para não ficar cansativo, eu vou ler, tá? Mas vale a pena, quem tiver o livro depois, pegar os itens 15 e 16 da Gênesis e dar uma olhada de novo, tá? Reforçando aquilo que a gente vai estar lendo agora, tá? Então o livro está aqui. E aí, os tempos são chegados, do capítulo 28, o item 15. Quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, isento dos prejuízos, da ignorância e da superstição. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe
que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não se interrompe com a morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que já ganhou em perfeição. Encontra nas existências anteriores a razão do que é hoje e reconhece que pelo que é hoje poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, bem importante isso, né? Nós, espíritas, sabemos que a vida não acaba aqui. Tá? Quem um dia já teve o contato com o espiritismo ou ouviu falar, nós não estamos aqui pelo fenômeno mais, estamos aqui por tudo que isso representa. Sabemos que estamos aqui sim de passagem, sabemos que a nossa casa real não é aqui, apenas para se aperfeiçoar, aprender um pouco mais, para continuar aplicando isso em outro período. Então, vale a pena, então eu vou acabar com a minha vida, eu vou me suicidar. Ele pode até acabar com a vida dele, mas ele vai continuar vivo. Não morre. Estamos dizendo isso. Ninguém morre. A gente só passa para um outro plano, de uma outra forma. E dependendo da forma que a gente viveu, essa forma vai continuar com a gente. Né? Então é isso que o texto está dizendo aqui. Com a ideia, no item 16, de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi, nada será depois, em que interessa ao homem o progresso posterior da humanidade. Então, se eu sou uma pessoa que não acredito em nada, estou nem aí para a situação, então realmente eu não vou levar isso em consideração, não estou nem aí se vai ter progresso, se não vai ter progresso, se tem outra vida, se não tem. Vou continuar na minha vidinha egoísta, pensando no meu umbiguinho e só. Que lhe importa no futuro que os povos sejam mais bem governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros, visto que de tudo isso ele não deverá tirar nenhum proveito, não fica perdido para ele todo o progresso? De que lhe vale trabalhar para os que virão depois dele, se nunca lhe será dado conhecê-los, se são criaturas novas que por sua vez pouco depois voltarão ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do mundo e da personalidade. E sabemos muito bem que, né, conforme nos é dito por Emmanuel, né, que todas as doenças que passamos, né, nesta vida, né, são originárias do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, vale a pena depois, quem tiver interesse, pegar de novo os itens 15 e 16 e reler em casa. Porque a gente precisa estar com isso aqui, ó, na caixolinha. E aí, a gente vai caminhando para o finalzinho, né, da nossa tema de hoje. E aí eu queria dizer para vocês que com esse remendo que está ali, um bilhetinho anotado, que tudo vem no tempo certo e que a gente seja paciente, porque tudo passa. Por mais que a gente não consiga ver a direção do problema, da saída, eu posso garantir para vocês, e a gente também já passou por tudo isso, eu também passo às vezes, né, por situações que às vezes a gente se desespera, se arvora,
não tô vendo a saída, daqui a pouquinho às vezes aparece um sinal, aparece uma mensagem, aparece alguém, aparece a solução lá na nossa frente. Então, tudo vem no tempo certo. A gente é que precisa ser mais paciente. E aí eu trouxe essa ilustração para poder mostrar para vocês, que eu achei bastante interessante. É um lápis inteiro em cima, e aí fala lá, às vezes na vida, aparentemente tudo está bem. Não é assim que a gente olha para a pessoa? Por fora, bela viola, tá tudo muito bom. Até que às vezes o inesperado acontece, olha lá, o lápis quebrou. Na nossa vida não é assim também? Às vezes está tudo bem, de repente acontece ali um negócio e o que eu faço? O importante é saber como a gente reagir, transformando o problema em oportunidades. Nesse caso aí, a pessoa que estava com problema, que o lápis quebrou, apontou de vários lugares ali o lápis, fez várias pontas novas. Será que a gente também não está precisando abrir os nossos olhos, limpar a nossa lentezinha e olhar para isso com outros olhos? E aí eu queria perguntar para vocês, conforme ela está ali fazendo esse pontinho de interrogação, né, com essa carinha, e vocês, já sorriram hoje? Né? A gente vai assim, lógico, ninguém vai estar querendo perguntar de um para um, mas é para que a gente possa pensar, né? Será que eu já sorri hoje? E aí eu trouxe, procurando fotos de sorrisos, né, na internet, e eu achei esse lindo sorriso dessa criança, porque é um sorriso cativante. Pura alegria. Pura alegria. Eu também achei quando olhei. E eu falei assim, é esse que é o exemplo que eu queria dar. Um sorriso sincero e espontâneo faz bem. Transbordando energia. Ajuda a mente, transborda energia, ajuda o coração, ajuda a recuperar o ânimo e seguir em frente. Gente, quem resiste a um sorriso desse, olhando pra gente que está passando por um problema nessa hora? Não dá, é irresistível. Remédio para a alma. Remédio para a alma. E aí diz lá, sorrisos abrem portas, vão liberar endorfinas, vão liberar outras substâncias do nosso organismo e vão nos ajudar a ter um dia melhor. Não vamos ficar fazendo plano para daqui a tantos dias, daqui a tantos meses, sei lá, na próxima vida, porque nessa eu já desisti. Não, vamos fazer planos para agora, né? Vamos sorrir agora, vamos vivenciar esse momento. Vamos passo em passo. E aí vai ficar a dica. Permita-se aliviar as dores da vida. Por alguns instantes que sejam. Sorria. Mesmo que às vezes eu não esteja com o espírito para sorrir. Mas a gente precisa fazer, isso é um exercício. Então, permita-se aliviar as dores da vida por alguns instantes. Sorria. Sorria mais. Nem que seja assim de pouquinho em pouquinho, aquele pelo cantinho da boca. De lição do dia fica essa mensagem. Um passo de cada vez. Lembrando que passos alegres valem por 3. Olha quanto a gente pode avançar à frente e encontrar a solução ali. Apenas tentando olhar a vida de outra forma. A Monja Coen tem uma palavra, né, dela, que ela diz assim: há tanta gente boa no mundo
Mesmo que os jornais anunciem tantos ladrões, não é isso que a gente vê todo dia? Tanta coisa ruim. A gente liga o jornal para ver na TV, ou abre manchete de qualquer coisa que seja, nas redes sociais, é o tempo inteiro falando de ladrão, de coisa ruim. Ninguém fala de coisa boa. Vamos passar. Ao invés de a gente ficar dando ibope para esse pessoal que só fala coisa ruim, vamos trocar o canal e vamos falar de coisas boas. Tem tanta coisa acontecendo de bom, gente. Mesmo com a pandemia. Né? A gente está isolado, e isolamento não é abandono, a gente precisa deixar isso muito claro, tá? Eu posso estar isolado, mas não abandonar o outro, né? A rede social foi feita para isso, para nos aproximar. Nós estamos agora juntinho com quem não pode estar aqui, que está nos assistindo do lado de lá, né? Então, a gente pode estar aproveitando mais quem está em casa, né? Aprendendo a conviver com o outro, aprendendo a conviver consigo mesmo. Porque às vezes a correria do dia é tanta que ela não para nem para se observar. Né? E aprender a conviver consigo mesmo às vezes é mais importante ainda. Porque não se suportar ainda é pior. A maioria das pessoas são corretas e não dá manchete. Não vamos cair na bobagem de pensar que nada presta. Vamos apenas chegar de reclamar. Reclamar menos. E aí a gente vai terminar com as palavras de Chico, lógico. O auxílio ao próximo é o nosso melhor investimento para tudo. Caridade, o amor, a ajuda, estender a mão ao outro, esse ainda é o melhor remédio, tá? E que a gente vai terminar com essa imagem do Chico e agradeço vocês terem nos ouvido, quem está aqui, quem está em casa, e eu espero que a gente possa ter deixado bastante reflexões para que a gente possa pensar, né? E tentar se melhorar cada dia mais. Obrigada.